Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos iniciar mais um capítulo. Capítulo 12, Perfeição Moral. Capítulo 12, Perfeição Moral. Também do livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral. Vamos estudar os itens: as virtudes e os vícios, paixões, sobre o egoísmo, características do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Vamos começar, portanto, com as virtudes e os vícios, primeiro item, questões 893, 894 e 895. Estude com a gente e ajude a divulgar a doutrina espírita. Como? Compartilhando, curtindo, comentando, porque quanto mais interação no vídeo, mais o YouTube, mais o Facebook entendem que é um bom vídeo e acabam sugerindo para outras pessoas, tá bom? Não tem fins lucrativos, então você ajuda na divulgação da doutrina espírita mesmo, tá? Vamos lá, então. As virtudes e os vícios, questão 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária à atração das más tendências. Mas o que há de mais sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A virtude mais meritória, portanto, é aquela fundada na caridade mais desinteressada. Ou seja, a virtude mais meritória é aquela que combate com todas as forças o egoísmo. Quando eu saio, como diz Divaldo Pereira Franco, quando eu saio do ego e prestando atenção no self, que é mais interno, eu começo então a perceber que preciso das outras pessoas para ser feliz. Eu preciso das outras pessoas para exercer a caridade. Eu preciso das outras pessoas para ser um homem de bem, um ser humano de bem. Eu preciso estar em contato com as outras pessoas, vencendo o egoísmo e vencendo o orgulho, as duas principais chagas, as duas principais feridas do ser humano. O que é que nos atrasa na evolução? Para eu evoluir, eu tenho que, para cada erro, consciente ou inconsciente, quando eu descubro que é erro, por exemplo, para cada erro eu tenho que me arrepender, tenho que expiar, tenho que me colocar em prova para ver se não cometo de novo aquele erro e tenho que reparar. Erro é arrependimento, expiação. Se ela for pelo amor, eu já estou reparando o mal que eu cometi e crio a aversão aqui dentro, aquele mal que eu cometi, sem ter que sentir na pele o que eu fiz para os outros. A prova é simples, eu passo sem perceber. Erro, arrependimento, expiação pela dor é porque eu perdi as oportunidades de expiar pelo amor e a função da expiação é criar aversão aqui dentro para que eu não cometa de novo aquele erro. Certo? Pela dor, nem sempre nós somos resignados. E aí complica na hora da prova, muitas vezes a gente fracassa e volta para o erro. E aí tem duas coisas para reparar. O que atrasa a evolução? O tempo entre o erro e o arrependimento. Porque o egoísmo e o orgulho fazem com que eu ache que eu tenha razão. Eu me coloco numa situação que qualquer um no meu lugar faria o mesmo. Talvez alguém fizesse até pior, porque eu sou tão bom, eu errei, tudo bem, mas outras pessoas fariam pior. E aí eu vou desculpando as minhas situações, né? Isso é importante para eu enfrentar uma dor psicológica, falar assim, bom, qualquer um no meu lugar estaria sentindo isso também, então vamos lutar contra, aí tudo bem. Agora, desculpar-se por uma situação de não arrependimento, por achar que qualquer um faria no meu lugar, dando desculpas, rateando, como a gente fala no interior, aí ficou rateando lá, rateando contra Deus, não, mas qualquer um faria no meu lugar, Jesus não fez porque Jesus é muito bom, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Deus me fez assim, essas tolices que a gente fala, para maquiar a nossa consciência, para não exercitar e não criar de um vício uma virtude, né? E a mais meritória é aquela do altruísmo. Guarda bem essa palavra, altruísmo, que é o contrário de egoísmo. 894.
Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham de lutar contra nenhum sentimento contrário. Tem o mesmo mérito essas pessoas que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e superá-la? Tem gente que faz o bem de boa, não precisa se forçar nada, é natural nele. E há pessoas que se obrigam a fazer o bem, que é o correto, inclusive. Lutar contra as más inclinações e lutar para fazer o bem. Qual é a resposta dos espíritos? É mais meritório esse que luta? Resposta: só não precisam lutar os que já progrediram, lutaram anteriormente e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço, e suas ações lhes parecem tão simples. Para eles, o bem tornou-se um hábito. Mas para tornar um hábito, teve que haver um exercício antes, né? Tornou um hábito. Onde eu estou? Aqui. Portanto, deve-se honrá-los como os velhos guerreiros que conquistaram suas graduações. Como vós ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos assustam pelo contraste, e tanto mais os admirais quanto mais raros eles são. No entanto, sabei que nos mundos mais adiantados que o vosso, o que entre vós é exceção, lá é a regra. Nos mundos adiantados, o sentimento do bem se encontra por toda parte de maneira espontânea, porque são mundos habitados apenas por espíritos bons, e uma única má intenção seria uma exceção monstruosa. Eis porque lá os homens são felizes. E assim será na Terra quando a humanidade for transformada e quando compreender e praticar a caridade em sua verdadeira acepção. O sujeito faz o bem naturalmente. Eu tenho que lutar contra as minhas más inclinações para poder fazer o bem. Então a minha virtude é mais meritória? Não. Porque o sujeito que faz o bem naturalmente, ele lutou, como você luta hoje, ele lutou anteriormente, em encarnação anterior ou nessa vida mesmo. Já lutou, venceu e beleza, e você está na luta. Então você está atrás. Mérito você terá, eu terei, nós teremos quando vencermos as más inclinações nossas. Certo? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu que aquilo é errado, para de fazer e luta contra as más inclinações. Toda vez que vem a vontade de fazer de novo aquilo que a gente está acostumado a fazer há tanto e tanto tempo, que é errado, a gente luta, ganha, perde, mas está lutando o tempo todo. Até que chega uma hora que não precisa lutar mais. A Terra está passando de provas e expiações para regeneração. Há 3 livros do Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Pereira Franco, que fala sobre essa transição planetária, que é muito interessante, que a gente vai entender os mecanismos que o plano espiritual utiliza e pelos quais a Terra se melhora, se modifica. E espíritos que têm muitas expiações por passar não encontrarão pessoas que podem fracassar nas provas e então fazê-las sentir na pele aquilo que fizeram aos outros. E por isso serão levados para outros planetas de provas e expiações, onde lá sim haverá espíritos que têm condições de fazer essas bobagens e fazer com que a pessoa sinta na pele. Um exemplo bobinho, simplesinho. No Brasil, no ano passado e no ano retrasado, e esse ano, ano passado e ano retrasado, muitos locais se encontrou trabalho escravizado ou pessoas vivendo em situação análoga, semelhante à escravidão, certo? Os escravizados modernos. Um absurdo, evidentemente, um absurdo, uma crueldade inimaginável para muitos de nós. Mas pessoas que fazem isso naturalmente, pessoas que continuam consumindo produtos dessas empresas que têm os escravizados, estão nem aí para esse tipo de mão de obra. Descobriu que uma empresa, uma vinícola, por exemplo, fabricava vinho com trabalho escravo, não compra mais daquele vinho de jeito nenhum. É uma punição que você pode fazer contra quem escraviza, punindo essa pessoa. Não vou comprar nada seu porque você é desumano. E muitos de nós simplesmente não está nem aí. Vive na vidinha diafragmária, que é para satisfazer do diafragma para baixo,
né, desejos de cama e mesa e não está nem aí com o outro. Mas enfim, esses que estão escravizando hoje, seres humanos. No planeta de regeneração, vai ser muito difícil encontrar pessoas mau caráteres dessa forma, com tendências tão absurdas como essas, gravíssimas, com essa capacidade horrorosa de fazer escravizados. Então eles não conseguirão espiar na Terra, porque não terá ninguém que fará isso com eles, ou que estarão fazendo isso com alguém e eles possam espiar pelo amor, ajudando a reparar esse fato. Então terão que ser levados para um outro planeta de provas e expiações, onde lá sim haverá pessoas com essa capacidade horrorosa que eles têm hoje, semelhantes a que eles têm hoje, para que eles possam ou espiar pelo amor, salvando pessoas da escravização, ou sentindo na pele a escravização para ver se aprende a não ser tão idiota. Certo? Bom, então não é uma punição, não é um degredo que estão jogando fora da Terra, porque a Terra não encontrará, não terá condições para que a pessoa expie aquela falta. Certo? Tá. A partir disso, a partir dessa situação, nós entendemos o quê? Nós entendemos que num planeta mais evoluído que a Terra, como fala aqui, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar do outro, com a felicidade do outro, e a sua felicidade, o seu bem-estar vem naturalmente porque venceram o egoísmo. Percebam? O problema é o egoísmo, sempre. Estudamos isso no vídeo de ontem, estamos estudando hoje. O problema é o egoísmo. É esse sujeito que nós devemos enfrentar, o egoísmo e o orgulho. E do orgulho, o mais grave é a vaidade, que é a grande doença do século XXI. Vaidade. Isso vai diminuir quando o planeta for de regeneração? Vai. Então, se nós tivermos grandes débitos por conta do egoísmo, por conta do orgulho, nós não poderemos ficar na Terra, não por uma punição, você é ruim, você vai ser levado para um outro planeta. Não. A Terra não terá pessoas que poderão fracassar na prova para que você expie pela dor aquela bobagem que você fez, que eu fiz, que nós fizemos. Certo? É isso. 895. Além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: é o interesse pessoal. As qualidades morais muitas vezes são como um banho de ouro sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem aos olhos de todos, porém, essas qualidades, embora representem um progresso, nem sempre suportam certas provas. Às vezes, basta tocar no interesse pessoal para que determinados sentimentos venham à tona. O verdadeiro desinteresse é algo tão raro na Terra que, quando ele se apresenta, é admirado como um fenômeno. O apego às coisas materiais é um notório sinal de inferioridade, pois quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Olha, não é fácil a gente não ter apego aos bens do mundo. Definitivamente não é fácil. Todos nós acho que enfrentamos grandes problemas para isso. O que ajuda essa imperfeição moral grave, essa característica de imperfeição que nós temos, que é o interesse pessoal? Quando o meu interesse vem acima de tudo. Quando ferir o meu interesse me tira do sério, me mostra a minha verdadeira face. Tem um exemplo simples que a gente sempre fala. Via de regra acontece com o marido, então por isso que a gente usa, nada de sexismo aqui, absolutamente nada. Meu marido é um homem bom. Quando ele bebe, a bebida faz ele ficar violento, ele me agride, ele é uma pessoa desagradável, etc, etc. Não. Ele é uma pessoa desagradável, ele é um agressor de mulheres,
mas não tem coragem de fazer isso, então quando ele bebe, ele se permite fazer. Então ele é daquele jeito. Apenas se esconde atrás da bebida, se esconde atrás da drogadição, certo? Não tem coragem de fazer na cara limpa, então é covarde, e ele é daquele jeito que ele se mostra quando a droga entorpecente tira essa vergonha, esse medo, essa covardia dele, certo? Aqui também é a mesma situação, guardando as devidas proporções. O sujeito ele age como bonzinho porque a sociedade o julgaria, mas assim que seus interesses são postos à prova, a pessoa reage imediatamente. Eu presenciei, por exemplo, um fato gravíssimo de um sujeito muito rico mesmo, na cidade que eu nasci, muito rico. E a filha foi se casar. A filha foi se casar e ele já havia, em vida, separado tantas casas e tantos terrenos para esse filho, tantas casas e tantos terrenos para esse filho, tantas casas e tantos terrenos para essa filha. E aí a filha veio e falou: olha, esse terreno tal que você já passou para mim, né, já designou que vai ser para mim, eu queria vender porque eu vou comprar uma casa com o meu marido, com o sujeito que eu vou casar. Eu vou comprar uma casa em outro estado, nós vamos morar lá e tal. O sujeito virou um bicho e urrava e gritava dentro de casa: nos meus bens ninguém mexe. Quando eu morrer, vocês fazem o que vocês... Se diz espírita, hein? Se diz, né? Quando eu morrer, vocês fazem o que quiserem. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vende nada do que é meu. E houve uma ruptura familiar, um problema gravíssimo, seríssimo na família, porque dos muitíssimos imóveis que tinha, a filha queria vender um para poder comprar uma casa e viver com o marido a sua vida. Virou um bicho, um monstro, que eu fiquei olhando e falei: meu Deus, por causa disso, com tanto que tem, não ia fazer diferença nenhuma. E já tinha designado, né? Mas foi tirar o que é dele. Mexeu no interesse pessoal. Com filho, hein? Com filho. O interesse pessoal é o grande problema. O interesse pessoal é quando fere a gente aqui dentro. Pode não ser bens, pode ser o orgulho ferido, que é gravíssimo também. Feriu o orgulho, vira bicho. Feriu o... Pior do que bicho, né? Feriu o egoísmo, vira bicho. O interesse pessoal, ou seja, bendito do egoísmo. Ah, Fábio não seria maldito? Não, bendito porque ele foi muito útil enquanto estávamos encarnando em planetas primitivos. E nos foi útil também no começo das provas e expiações. Hoje temos que transformá-lo em virtude. Dá trabalho, mas dá. Uma luta constante, né? Nosso pior inimigo é aquele sujeito que a gente vê quando está penteando o cabelo, vê o reflexo no espelho, né? É esse aí que nós devemos vencer. Amanhã a gente continua sobre esse assunto, sobre a perfeição moral. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.